A ideia de hoje é falar sobre a natureza cooperativa do ser humano em detrimento a um pensamento que eu chamo de competitivismo, que entende que a nossa essência, aquilo que nos torna humano é a competição, aquilo que nos leva adiante, que nos leva ao desenvolvimento é a competição. E eu vou provar para você que esse pensamento está errado. Greetings and love. Meu nome é Caleb e eu ensino inglês com foco em comunicação, que é criar comunidade através da fala, ser capaz de encontrar aquele bem comum, aquilo que nos une, aquilo que é bom para mim, bom para você e bom para tudo que está em volta da gente, através da fala, através de um entendimento mútuo. Essa ideia de cooperativa, de cooperativismo, sempre existiu. Mas oficialmente, a gente pode dizer, a gente coloca ali na linha do tempo como sendo aproximadamente 1844, 1845, que surgiu o que a gente conhece como a primeira cooperativa, que deu origem ao modelo de cooperativismo que existe hoje, e foi em Rochdale, na Inglaterra. Nessa época, a Revolução Industrial já estava no seu final, no seu último estágio, e as pessoas, mesmo as mais qualificadas, estavam sendo substituídas por máquinas. Qualquer semelhança com hoje em dia é mera coincidência, né? Nessa época, a condição de trabalho, que já é notoriamente ruim durante a Revolução Industrial, era bem pior. E as pessoas chegavam a trabalhar 18 horas a troco de uma batata, literalmente uma batata. Os patrões às vezes pagavam com moedas que só valiam nas lojas, nos mercados da própria empresa. Então a pessoa tinha que ir lá para comprar o seu mantimento. Os produtos eram adulterados, o leite vinha com água, os preços eram abusivos. E assim, revoltados com isso, algumas pessoas se uniram esforços, uniram seus pensamentos e começaram a juntar o que eles podiam de economias para poder abrir uma loja. E essa loja, esse levante, esse ajuntamento de pessoas passou a se chamar Rochdale Pioneers. Eles então alugaram um espaço, abriram essa loja e começaram a vender produtos sem adulteração, por um preço justo, com uma margem de lucro justa. E qualquer um que quisesse entrar nessa cooperativa pagava um valor e podia fazer parte da cooperativa, podia fazer parte desse grande esforço e também podia receber o lucro dessa cooperativa no final de um período pré-determinado. E eles tiveram muito sucesso. As filas eram grandes, as pessoas começaram a comprar massivamente, eles tiveram que abrir outras lojas semelhantes e depois isso espalhou pelo país inteiro, a ponto de que até hoje, 170, quase 180 anos depois, ela ainda existe, sob outro nome, mas ainda existe. Isso prova que quando as pessoas começam a pensar no bem comum, começam a pensar em formas de redistribuição, começam a pensar de forma honesta, e esse pensamento ele vem da base para a base, o sucesso é inevitável, porque o ser humano é feito disso, o ser humano é feito dessa cooperação. O Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista brasileiro, ele fala uma coisa que eu achei fascinante, muito profunda, que é o corpo humano depende da cooperação dos seus entes para que exista vida. Então, assim, se os nossos órgãos competissem, a vida seria impossível. Se as nossas células não cooperassem, se os nossos átomos não pensassem nesse bem em comum, não agissem de forma a um auxiliar o outro e eles todos se completarem, a vida seria impossível. E o que nós somos, se não átomos de um universo gigantesco, células da Terra, órgãos de uma sociedade que precisa que nós nos comuniquemos, que precisa que a gente some esforços, some as nossas inteligências, some as nossas habilidades e aquilo que só eu tenho, aquela minha impressão digital, que só eu consigo trazer para o mundo. Mas quando a gente soma tudo isso, é disso que a Terra precisa. E o sucesso vem como veio para Rochdale Pioneers. A Lucilena Galvão fala uma coisa também muito interessante. Ela fala que existe um pensamento que vem do Tibete. Para eles, o que originou todos os males do mundo se chama heresia da separatividade. E quer dizer,
entender que o ser humano, ou que cada um dos seres, na sua essência, é individual. Que a essência, aquilo que existe de mais antigo em nós, é individual, está separado do resto. Cada coisa na sua caixinha. Isso é a heresia da separatividade, e esse é o pecado original, esse é o erro original, a raiz de todos os erros. Disso advém o egoísmo, advém o pensamento de que se eu faço mal para alguém, eu posso fazer o bem para mim naquela mesma ação, né? Se eu atraso o lado de alguém, aquilo pode ser um adianto para o meu lado. Esse pensamento vem dessa origem, da heresia da separatividade. E o contrário disso seria pensar que nós todos fazemos parte de um corpo chamado Terra, né? Ou pensar que nós todos fazemos parte de uma família planetária, e o mal do outro também faz mal para mim. Ela fala ainda que se alguém cai no buraco, uma parte de mim cai com aquela pessoa e uma hora vai ter que ser resgatada. Depois ela conta, complementando essa mesma ideia, que na Índia a gente tem a ideia do colar de contas, né, o colar de pedras. Imagina que uma pedra preciosa, muito bonita, começa a pensar sobre si mesma, começa a refletir sobre a sua beleza, sobre a sua construção, né? O que constitui ela, e reflete sobre aquilo durante muito tempo, até que esse pensamento se esgota e ela passa a se sentir vazia, apesar da sua beleza, apesar da sua construção, apesar de todos esses aspectos que são mais superficiais. Ela passa a se sentir vazia, até que ela percebe que existe um fio de prata que corre por dentro dela. E esse fio de prata é, na verdade, tanto a essência dela, quanto o que liga ela às outras pedras que fazem parte do mesmo colar. Esse pensamento, na leitura da Lucilena Galvão, quer dizer que nós somos essas pedras desse colar, e o que passa através de todos nós é a vida, porém é a mesma vida. É uma vida só, passa através de todas as pedras do colar. Todos nós, eu e você, dividimos a mesma vida. A vida não é individual, ela passa através de mim. Então, novamente, nós voltamos no pensamento do coletivo, da cooperação. Porque se nós dois temos a mesma vida, qual sentido existe de competir? Qual sentido existe de que eu preciso ser melhor do que você para que eu tenha mais recursos nessa vida? Eu acho que é o contrário. Nós precisamos, na verdade, entender como que só eu consigo contribuir, aquilo que só eu consigo contribuir com essa humanidade, com a sua vida, com a vida de todas as outras pessoas. E com o mundo, com o planeta, com a natureza, como que eu consigo trazer a minha digital, aquilo que só eu tenho como universo único e irrepetível que eu sou. E eu queria contar uma última história, que é a história das competições, né? Eu amo esportes, não me leve a mal, eu amo esportes, inclusive eu sou capoeira,